Recebendo aqui a Poli para falar sobre medo, um tema extremamente importante nesses tempos que a gente está vivendo. Vou deixar a Poli se apresentar para a gente começar o nosso papo. Boa noite, Amanda. Boa noite, pessoal. Agora que eu comecei a te entender, porque antes estava bem robotizada a sua voz. Uhum. São Tava os tra... desafios, né? Ainda mais horários assim, né? Que muitas pessoas estão fazendo lives. Hoje as lives estão aí acontecendo aos montes. É prazer estar aqui. Obrigada pelo convite do Instituto João 23. Eu fico honrada. Toda vez que eu trabalho, faço algum trabalho com esse instituto, com o instituto, eu me sinto conectada realmente com essa força de levar para as pessoas mais aprendizado, mais humanidade. E o instituto já está aí há 20 anos, né, nessa carreira, então isso Sim, é bonito. Obrigada que pelo convite. bom. E bom, Nós que falando agradecemos. gratidão, Amanda. E falando um pouco de mim, bom, eu tenho essa carreira, já estou nessa carreira terapêutica já há mais ou menos 10 anos, né? Desde quando eu conheci a programação neurolinguística, que foi meu primeiro contato. Eu sou gestora, essa é a minha formação na área de gestão. Fui já corretora de imóveis. E aí, assim, algo não estava certo, não estava congruente, não estava dentro do meu propósito de vida. Mas eu já, desde a adolescência, queria a psicologia, né? Já pulsava meu coração para a psicologia. Mas fiz faculdade em gestão. E aí, anos depois, encontrei a programação neurolinguística e ela reavivou tudo aquilo que já estava dentro de mim. E aí, fiz pós em psicanálise, entrei na faculdade de psicologia. Hoje estou no último período, finalizando aí a Que minha formação bom. em psicologia. Atuo com a constelação familiar já desde 2012 e atendo. É incrível. E atendo em consultório, dou cursos, treinamentos, palestras, enfim. Então, essa aí é a minha jornada, um pouquinho da minha jornada. E Isso é ultimamente, bom, né? A gente não precisa ser uma coisa só durante a vida inteira. São várias possibilidades. Excelente. aqui eu só falei do papel profissional, né? Fora ser Sim. mãe, ser filha, enfim, ser estudante, enfim, são várias funções aí. Então, eu estou já nessa jornada há algum tempo e agora nesse novo mercado, vamos assim dizer, que é da tecnologia online, né? Que nos facilita aí nesse período de isolamento social estarmos conectados socialmente, porque Isso aí. como seria se nós não tivéssemos aí essa tecnologia ao nosso favor? Eu imagino, há mais de 100 anos atrás, teve a última pandemia que fala, né, aí na história do mundo, e como que foi viver esse caos sem WhatsApp, sem Instagram, sem telefone, inclusive, né? É verdade. Pois Será é. que o medo das pessoas era menor nessa época ou era maior? Como que isso afetava o nosso comportamento enquanto sociedade, né? Porque as redes sociais têm muita influência no que está acontecendo hoje nessa pandemia. Então é bacana você ter trazido essa reflexão logo de cara, assim, porque a gente para e se obriga a refletir um pouco, né? Falar, nossa, meus ancestrais passaram por isso, não tinham nada de tecnologia e sobreviveram e ficou tudo bem. Estamos aqui hoje graças a eles, inclusive, né? Então é bacana trazer esse ponto. Exato, Amanda. E assim, foi proposital. É iniciar realmente com essa reflexão, porque se lá atrás já aconteceu, sobreviver, estamos aqui, não é uma crença de apenas um pensamento positivo de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Não se trata apenas desse pensamento positivista, né? Porque a gente às vezes até camufla a realidade. Eu vou falar um pouco sobre essa realidade. Não se trata de negar a realidade, se trata de encarar a realidade e poder transformar ou ressignificar, se reinventar dentro dessa realidade, né? E o quanto que as redes sociais podem sim influenciar e aumentar, intensificar esse medo. É verdade. Então, já que a gente já está falando sobre isso, né, vamos falar um pouquinho dessa realidade que a gente está vivendo agora. É um momento de muita incerteza. A gente trouxe essa live exatamente por isso, porque como a gente não sabe o que vai acontecer logo aqui, daqui a poucas semanas, gera muito medo, gera muita ansiedade, e o medo numa perspectiva muito geral, mas também uma perspectiva muito assim, qual é a raiz desse medo, né? O que está fazendo com que a gente reaja assim? Então, acho que é um bom começo.
Exato. Para nossa geração aí, que nunca vivenciou isso, né? Nossos antepassados já vivenciaram por situações assim de pandemia, sem os recursos que temos hoje, mas hoje o que vivemos é algo novo para a maioria das pessoas, né? Para nossa geração. Então, toda novidade traz já por si só uma insegurança, uma incerteza, seja essa novidade boa ou não, que no nosso caso não é uma boa novidade, né? Então a gente vive algo muito novo, cheio de incertezas, de insegurança, de dúvidas, de perguntas. Não sabemos como e nem quando tudo isso vai acabar, qual vai ser o desfecho disso tudo. Então essa incerteza nos traz realmente um grau maior de ansiedade, de medo, de insegurança. Isso é comum, até porque somos seres humanos, então não tem como a gente negar, não tem como a gente simplesmente não sentir. Existem até pessoas que vivem o oposto do medo, que é a negação da realidade, como eu até falei aqui. Então, elas preferem não ver, não olhar para a realidade e elas acabam vivendo um mundo irreal, né? Então, esses extremos não fazem bem, não são saudáveis emocionalmente, não são saudáveis psicologicamente. Então, todas essas incertezas nos trazem o que chamamos de medo, né? Vamos trazer como medo, porque dentro do medo temos aí a ansiedade, as incertezas, tudo isso que a gente citou. E tá, Poli, mas e aí? O que eu faço, já que é algo inevitável, esse Uhum. medo? Tá, e como é que eu lido com isso, né? O que é esse medo, primeiramente? O medo, ele é uma emoção, aquilo que move aqui dentro de mim, aquilo que está aqui impulsando dentro de mim. Então, existe o medo necessário. O medo, ele é um sentimento útil para a nossa humanidade. Imagine se nós não tivéssemos medo. Como seria Nossa. viver numa sociedade sem medo? Uhum. É verdade, que o medo baliza muito o nosso comportamento, né? Principalmente em sociedade, né? A gente vai até certo ponto, mas chega aquele ponto, será que eu vou? Tô com medo. Então, realmente, sem o medo, O é um medo cenário bem desesperador. nos traz uma reflexão, nos traz um sinal de alerta. Imagine lá, muitos anos atrás, na época, né, da pré-histórica, onde o homem saía para caçar, a mulher ficava lá na caverna cuidando dos filhos, cuidando da cozinha e fazendo comida, e ao mesmo tempo tinha que vigiar se estava vindo alguma presa. Todo esse movimento de medo, né, daquela época fez com que esses humanos pudessem hoje, né, estarmos aqui, porque senão não tivesse o mínimo de medo com as presas, com, né, enfim, animais que ali estavam, todo o perigo que existia, se não tivesse esse medo, não teria sobrevivido, né? Então, o medo É, é um benefício, se a gente pensar desde lá de trás. Ah, e hoje em dia, que a gente não vive no meio da selva, né? A maioria de nós não vivemos no meio da selva. Por que o medo é necessário? Imagine para quem dirige aí pegar um carro e pegar uma estrada e não ter medo na hora de pegar. é verdade. Você não vai ter preocupação nenhuma em colocar 200 quilômetros por hora e sair cortando desesperadamente, porque você não tem medo. Então, você não tem nenhuma prevenção com a sua própria vida. É, o pessoal está até comentando aqui que o medo nos dá limites, tem seus benefícios, né? A gente estava até conversando lá no Instituto, logo que a gente começou o isolamento, por exemplo, em mim, como que o medo me afeta? Quando eu tô com medo, tô muito ansiosa alguma coisa, eu canalizo essa energia para fazer coisas. Então eu trabalho, eu crio, eu penso, porque ou o medo pode fazer isso com a gente, ou ele pode paralisar, né? Uhum. E como que tem gente que realmente se fecha, paralisa, né? E como que a gente lida com essas questões, né? Em que nível que a gente consegue lidar com o medo para torná-lo mesmo nessa coisa produtiva, né? É, ou a gente lida com medo, ou o medo lida com a gente, né? Nesse aspecto do que você está trazendo. Interessante, várias pessoas colocando aqui, sem o medo, não faríamos o isolamento e seríamos todos contaminados. Exatamente, Marcelo.
Porque a gente, o fato do isolamento social, da quarentena, não se trata só de me proteger. Seria muito egoísmo pensar só em mim, e na verdade até vou dizer aqui uma palavra, mas seria uma certa burrice. Porque se eu estou pensando só em mim, eu estou de alguma forma também me prejudicando. Porque se eu saio para a rua falando assim, eu estou bem, estou saudável, não sou do grupo de risco, então não vai acontecer nada comigo, né? E aí eu posso ser uma transmissora, porque eu posso ser assintomática, passar isso para outras pessoas que às vezes são da minha família. E aí vou estar afetando a mim mesma. Então, realmente, o processo de estar em isolamento social é o que nos faz, o medo é o que nos faz estar em processo de isolamento social. Então, aí outras características aí que nos previne sentir medo é imaginar dirigir, como eu citei, praticar aventuras quando você vai sei lá, eu já saltei de parapente, né? Eu não sei quem aqui já teve uma experiência dessa. E você, quando tá lá, se depara, vem aquela adrenalina, friozinho na barriga, lógico que dá um medo, dá nada aquilo. Mas aí faz com que você tenha, no mínimo, uma checagem se você tá com um instrutor que tem responsabilidade, se você tem um equipamento que tá te trazendo segurança, você tem um mínimo de responsabilidade e preocupação com a tua própria vida, né? Então, o medo, ele faz com que a gente seja consciente, tenha preocupações que vão nos beneficiar. Você acha que existem as vacinas? A gente toma vacina para quê? É o medo de Exato. adquirir a doença, né? Então a gente está se prevenindo. Então tudo isso uma função positiva do medo. Então a gente não deve descartar o medo. A gente deve saber lidar com esse medo, acolher esse medo, né? E é legal você trazer essa visão também, que é uma visão que a gente trabalha muito no Instituto, né? De desconstruir essa questão toda negativa, de sempre olhar pelo outro lado, o lado dos benefícios, né? E o medo tem muito disso. O medo nos move, o medo nos faz ser mais precavidos, nos faz planejar minimamente e pensar em si e pensar no outro, né? Acho que esse momento, quando a gente observa que está todo mundo em isolamento, está todo mundo seguindo, e quem não está seguindo, talvez não tenha parado para pensar no medo que vai sentir se um ente vier a pegar a doença em si, né? Então, assim, a gente precisa de fato desconstruir esse medo de bruxa, de monstro, e trazer o medo mais assim, como que eu posso, a partir do medo, criar atitudes positivas e balizar o meu comportamento para poder aprender a acolher, não necessariamente rejeitar, né? Ele voltou falando um pouquinho de como que o medo afeta as pessoas. Acho que a gente pode retomar daí. Tem gente que é produtivo, tem gente que trava, tem gente que fica ansioso. E aí? O que a gente faz com isso? Então, primeiro diferenciar, né, desse medo necessário desse medo que é o excesso dos pensamentos, que causa um excesso do cortisol no sangue, o que traz estresse, traz ansiedade, traz insônia. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem dormir por conta desse medo generalizado. Batimentos cardíacos aumentam, acelera a respiração, dilata as pupilas, altera o sistema imunológico. Pensa bem no momento que a gente mais precisa estar bem com o nosso sistema imunológico. Esse alto nível de estresse que o medo nos causa altera e afeta o nosso sistema imunológico, o que causa realmente uma pane ali dentro do sistema. Sim. Então, todo esse medo excessivo, que a gente pode até chamar de uma antecipação catastrófica, até escrevi aqui, porque é algo que realmente faz com que a gente tenha um excesso de pensamentos do que vai acontecer, do que pode ser, e alguém vai morrer, e eu vou passar fome, e aí fica aquele turbilhão de pensamentos, o medo, 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 ansiedade, ansiedade, meu corpo sente. E aí eu até quero fazer um exercício com vocês, porque às vezes a gente fala sobre isso, né? Dentro do meu consultório eu falo muito, com meus alunos na sala de aula eu falo muito, que o corpo sente o que os pensamentos pensam, né? O que a gente gera aqui de pensamento. Mas eu gosto de trazer esse exercício, talvez alguns alunos que estejam aqui ou pacientes meus da terapia tenham vivenciado esse exercício. O quanto que isso traz essa reflexão. Então,
Bora fazer esse exercício rapidinho. Joia. Galera que tá aí em casa, você e Amanda, imagine que você tem aí um limão na sua mão. Um limão, normal. Uhum. Tem azedinhos. Corta esse limão no meio, pega essa metade do limão e coloca na boca. E Aquela aperta, carinha. aperta esse limão e sente essas gotinhas, né? De cada gotinha do limão explodindo aí dentro do céu da sua boca, escorrendo pela tua boca todinho aí dentro. E aí, galera? Escreve aí pra gente. O que que aconteceu? E aí, gente, o que que aconteceu? O que que aconteceu quando você sente o limão aí dentro da tua boca, explodindo essas gotinhas dentro da boca? Eu, por exemplo, primeiro eu dou aquela minha reação natural, daquela rejeitada, né? Rejeitar esse limão, porque não é doce, a gente está acostumado. Mas depois, quando você para de resistir, a coisa fica mais agradável, mais palatável. Uhum. Mas qual é a reação? É a reação ruim. O que A que você primeira é sente? E o que... Me fala da sensação. Dá aquela água na dar boca? aquela água na boca, parece que é meio. O povo que é daqui do Espírito Santo, não sei se fora, eu acho que fora do Espírito Santo não tem muita essa expressão, dá uma gastura. Dá uma gastura. Arrepio pelo sabor azedo, minha língua chegou a arder, reação de ardência, reação de rejeição por ter um sabor azedinho, salivou. Exatamente, gente. É todas essas sensações que vocês experimentaram, boca trava. Olha só o que pensem, né? Reflitam quantas coisas vocês puderam sentir com algo que foi apenas imaginado. Cadê o limão? É verdade. O limão só estava aqui, só no pensamento. Então, quanto dano que a gente traz para a nossa saúde física e psíquica, criando pensamentos que não são reais. Esse é o medo imaginário, é o medo da fantasia, daquilo que não é real, que eu não sei se vai acontecer, mas eu fico na preocupação, fico nos meus pensamentos acelerados, isso me traz um dano físico. Uhum, Faz é verdade. Tem muito aquela, né, o pensamento, né, gera uma emoção, gera um sentimento, que gera uma reação, né? Se em algum momento a gente conseguir se alinhar entre essas etapas, talvez a gente reaja melhor e sinta menos, né? Porque tem muito isso, por exemplo, existem muitos medos que são medos do inconsciente coletivo. Então, às vezes, a gente está sentindo medo e não sabe por quê. Exemplo clássico: medo de barata. Todo mundo tem medo de barata. Mas já parou para analisar se você realmente tem medo de barata, olhar para aquela barata e falar: barata, e aí, o que você vai fazer comigo que eu não possa fazer, né? É muito assim, refletir sobre essas coisas também, porque muitos medos não são nossos, são de outras pessoas, e a gente traz isso até uma questão geracional, inclusive, mas a gente não se dá conta. E aqui o medo que é do inconsciente coletivo, que é algo que está no sistema, dentro da psicanálise também é chamado da histeria coletiva. É o que muito tem acontecido e a gente já vai falar sobre isso, que é como lidar com esse medo, que é esse excesso de informação, né? Mas eu quero segurar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai explicar, que algumas pessoas estão perguntando aqui, a Lúcia, o que podemos fazer? Já vou falar para vocês, Lúcia. E o Sidney perguntou: sofrer por antecedência pode ser justificável pelo medo? Então, o medo causa essa ansiedade, como eu falei, libera mais cortisol, expliquei agora há pouco. Então, isso traz sofrimento, né? Traz um sofrer por antecedência, uma preocupação. Então, é um medo fantasioso, você fica criando pensamentos. O que pode acontecer com tudo isso? É o que a gente tem visto muito por aí. Comer demasiadamente. É um dos aspectos, né? É uma das É. consequências aí atuais do medo. Né? A gente come, não é por fome, não é por necessidade, é por ansiedade.
E aí o doce e tudo mais gera serotonina, né? Prazer. Então, assim, eu fico na ilusão de que estou bem só porque eu estou injetando serotonina através de um alimento que muitas vezes vai me prejudicar fisicamente. Então, tem várias outras formas de você criar serotonina, que é, sei lá, atividade física, meditação. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Meditação. O pessoal está falando aqui, né, que o medo te leva longe, você começa a projetar mil hipóteses, cria caraminholas, coisas às vezes que nem vai acontecer, tá acontecendo só na sua cabeça, né, que dá insônia também. Dá, então, comer demasiadamente, medo da morte. Às vezes as pessoas ficam nessa fantasia de que fulano vai morrer, de que ciclano vai morrer. E quando eu falo como eu falei lá no início, o medo é necessário até certo ponto, mas chega um momento que ele está em demasia, você acorda e vai dormir pensando nisso, saiba que você está com medo descontrolado, tá algo a mais do que o que é anormal. Então, quando você fica com o pensamento que alguém vai morrer, ou quando você limpa a casa 10 vezes no dia, né? Com medo do coronavírus. Porque às vezes desperta, né? Dá esse estalo de às vezes a pessoa às vezes já tem uma disposição para ter algum toque, né? E aí, numa situação dessa, vai lá e dispara. Então, o medo da morte, comer demasiadamente, eu até coloquei uma colinha aqui, vícios. Às vezes a pessoa fuma um maço de cigarro por semana. E nesse processo de medo, ela acaba fumando um maço por dia. É, Medo da economia, das finanças, a insônia, como a gente falou, problemas familiares. Quantos, né? Quantas vezes a gente reclamou que não tinha tempo para a família e agora que a gente tem tempo para a família, vive em pé de guerra? Quanto que eu é tenho ouvido? verdade. É verdade, tem que tomar atenção com esses comportamentos, porque muitos desses comportamentos são fugas da realidade, né? Seja pela comida, seja pelos vícios, os excessos, a gente está rejeitando muito o que está acontecendo agora. E embora essa situação toda seja caótica, esteja no nível de histeria coletiva, há muita vida no que a gente está vivendo agora. Então é parar um pouco, se conectar e reconhecer o tanto de vida que está aí e é a vida nos dando uma nova oportunidade de se rever, de refletir a sua relação consigo, com o outro, com o universo, né? Perfeita colocação, Amanda. A vida, né? Entre Muita antes vida. do corona e após o corona, no meio disso, eu estou vivendo. Uhum. Eu ficar só com esse conceito de luta e fuga, de sobrevivência, o que que vai acontecer comigo quando tudo isso passar? O que vai restar de mim, né? Então, todas essas questões são questões para que você comece a refletir quem está aí ouvindo a gente. É uma provocação mesmo. Algumas dessas coisas que eu falei estão sendo recorrentes aí no seu dia a dia. Tá difícil de dormir, tá difícil de controlar a ansiedade de comer, de controlar o vício. Então, assim, como lidar com todo esse medo, né? Com todo esse estresse que tem acontecido? Primeiro é tomar consciência e separar esse medo que é necessário desse medo que é uma fantasia, daquilo que eu estou criando com os meus pensamentos. Então, tem o medo real, que todos nós sentimos daquelas incertezas. E tem o medo imaginário, da fantasia. Então, só de você tomar consciência de qual medo você está embarcando mais em qual medo por aí. Você está embarcando nesse medo da fantasia, navegando nos seus pensamentos, sentindo o gosto do limão que nem existe. Então, esse é o primeiro passo, assim, a tomar essa consciência, beleza? Então, assim, acho que isso é a base para que a gente Anota possa. aí, hein, gente? Toma nota aí, hein, galera? É a base para que você comece realmente a encarar isso de uma nova forma, tá? Outra coisa é desintoxicar a mente. Anota isso em letras maiúsculas. O que significa desintoxicar a mente? É desacelerar um monte de informação que a gente é metralhado aí. WhatsApp, Instagram, sei lá, é jornal, é Facebook. É muito. Só de live, né? A gente tá vendo É, por aí. Aqui eu estava conferindo, tem 17, 18 lives acontecendo agora. E
lives vão acontecendo até 1 hora da manhã, praticamente. Então, o desintoxicar a mente é extremamente necessário, porque o nível de informação excessiva adoece. E Então, isso também, né, pensar naquela coisa, né, Poli? A gente, quando faz muita atividade, a gente está vivendo, a gente toma banho, porque o nosso corpo precisa ser limpo. A nossa mente também precisa de um banho, às vezes, né? Como que a gente dá um banho na nossa mente, né? Deixando essas coisas um pouco de lado, orando, rezando, meditando, qualquer coisa que te desconecte um pouco, porque é assim que a nossa mente vai se limpando, né? a Lúcia até me perguntou aqui como. É uma loucura de informações. Lúcia, você é a dona das coisas que você escolhe ouvir, ver e até sentir. Então, assim, comece a criar uma rotina, eu vou falar de rotina, mas estabeleça um momento do dia para que você se atualize das informações. E se atualize das informações reais, porque o que existe de fake news por aí é fora do comum. E aí imagine você se alimentando de coisas ruins e que nem reais são. Gente, é muito importante esse ponto, tá? Adriana, obrigada por estar colocando aí o passo a passo. O primeiro, separar o mundo real do imaginário, e segundo é fazer essa desintoxicação da mente. É muito interessante, gente, perceber que a gente não tem como trazer a dor do mundo para nós. Nós não conseguimos salvar o mundo, porque se a gente fica no todo de vou salvar o mundo e todas as dores, de todas as mortes, de todas as situações eu acabo passando por mim, eu não saio do lugar e eu acabo sacrificando a minha vida e a vida dos meus familiares, das pessoas que estão ao meu redor. Então, fazer esse detox mental, eu tenho certeza, é fundamental para a sua saúde mental e psíquica. Então, como a Lúcia tinha perguntado como fazer isso, escolha o momento do seu dia para você se atualizar das informações. No WhatsApp, olha, é tão real na minha vida hoje que eu até furei com vocês, né? No grupo do WhatsApp. O Instituto fez um grupo, ontem eu só vi hoje, porque no WhatsApp, porque eu vou descartando os grupos, é muitas bolinhas verdes, eu escolho o grupo que eu vou entrar, inclusive escolho o vídeo que eu vou assistir, escolho a mensagem que eu vou ler. É para minha Exatamente. saúde, ok, galera? Então, isso é importantíssimo. E criar uma rotina. 3 aí, Adri. Eu nem tinha colocado como tópicos, mas bora lá, ficou muito show. 3 cria uma rotina. Para quem está tendo o privilégio de ficar em casa, seja home office, ou seja, não trabalhando, porque nem todos têm esse privilégio, na verdade, crie uma rotina. Saiba diferenciar o que é segunda a sexta, de sábado e domingo. A nossa mente, ela gosta, como eu falei lá atrás, as incertezas nos deixam ansiosos, com medo. Então, a nossa mente gosta de ter uma previsibilidade, né? Então, saber quando eu acordar, o que eu vou fazer, como vai ser meu dia, não um controle 100% de tudo, mas ter minimamente uma rotina estabelecida. Isso vai facilitar com que a minha mente entenda que eu estou vivendo, eu não estou sobrevivendo. Aquilo que você até comentou, né, Amanda? Tem vida aqui no meio disso. Então, cria essa rotina, é fundamental, ok? Refletir sobre as oportunidades de mudança, aí é uma reflexão mesmo, assim. O mundo inteiro foi intimado a parar. O mundo inteiro foi intimado a refletir, a se reinventar. Olha, a gente aqui, a gente faria essa live se não fosse todo esse processo? A gente estaria buscando É todo verdade. esse dados se não fosse tudo isso. Então, aproveite essa intimação e reflita no que você precisa mudar, no que você pode mudar na tua vida. Porque agora é a oportunidade que você tem de fazer diferente aquilo que não estava bom para você antes. Então, Exato. aproveita isso como uma oportunidade. E aí é uma coisa legal. Falam que às vezes está todo mundo no mesmo barco, né? Não tá todo mundo no mesmo barco, não. Estamos todos numa mesma tempestade, mas cada um tem um barco diferente. Uns têm um navio Exatamente.
Uns têm um navio bem grandão, que quase não estão sentindo essa tempestade. Outros têm uns barquinhos, teco-teco, que tá lá no meio do caos, né? Só que aí, aquele ditado, né? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então, se tá agitado, bora pensar em estratégias naquilo que você pode mudar, naquilo que você pode ressignificar na tua vida. Aproveita isso como uma oportunidade e perceba e reconheça qual é o seu barco. Isso é A gente interessante. não pode, né, curar o mundo se a gente não se curar. E é exatamente isso. É cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Só que agora o recado do universo está desse tamanho. Assim, fiquem em casa, consigam conversar. Eu fico até triste quando eu vejo aquelas tirinhas, né, de casal em quarentena e lutando boxe, essas coisas. Gente, a gente fala tanto de família, que família é importante, e a gente não está conseguindo conviver com o nosso familiar. Será que é com o nosso familiar que a gente não está conseguindo viver, ou é com a gente mesmo, né? Porque passa muito por isso. Então, excelente essa colocação sua, porque não adianta resistir. Quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. É se entregar para o processo, se entregar para a situação, entender que cada um é seu próprio barco e cada um é o seu próprio marinheiro também, e bora trabalhar em si mesmo, né? É legal isso de não resistir, Amanda. Muito, muito bacana ter colocado isso, porque quanto mais a gente resiste, mais isso se intensifica, né? Quanto mais eu resisto a tudo isso, mais isso vai batendo em mim. E aí eu crio uma luta ao invés de criar uma oportunidade. Então, comece a separar, aí também está dentro dessa estratégia de enfrentamento. Comece a separar aquilo que você pode fazer daquilo que você não pode fazer. Aquilo que está sob seu controle é aquilo que não está sob seu controle. Não está sob seu controle criar uma vacina pro vírus. Não está sob seu controle salvar o mundo e todas as pessoas. Não está sob seu controle, sei lá, a economia do mundo. Isso não está sob seu controle. Mas está sob seu controle você criar estratégias financeiras para sua vida, você ter um melhor relacionamento com você. Muito boa sua colocação, Amanda, com você primeiramente, porque é isso que vai fluir uma boa relação com sua família, com as pessoas que estão ao seu redor. E aí essa construção do seu barco, né, é poder olhar para o seu barquinho, ao invés de ficar lá falando, nossa, o navio lá não está nem sentindo a tempestade e ficar falando do outro. Olhe para o seu barquinho e veja o que você pode melhorar no seu barco. Quem está ali no barco com você, remando junto com você, vocês não estão remando para uma direção diferente. Às vezes parece que vocês não se comunicam de uma forma legal, e aí fica, né, um remando para cá, um remando para lá. Comece a se comunicar com a sua família e constrói o barquinho onde você consegue passar por toda essa tempestade, né? Isso é fundamental. Qual é a mudança que seu barco precisa e que você pode fazer? Que começa por você. Não é também esperar que seu marido melhore se você não vai fazer nada por isso. Faça você, comece por você essa melhoria, né? E assim, outra coisa é estado de presença. Eu gosto muito da respiração. A gente vai fazer um exercíciozinho agora. Realmente trazer. Percebe que muitas vezes você está num momento de ansiedade, porque às vezes a gente é tomado, a gente às vezes recebe uma notícia, aí vem, né, como um tapa na cara, assim, aí a gente começa, né? Aí vai navegando lá com os pensamentos. Aí um pensamento puxa no outro, daqui a pouco você já está totalmente fora da realidade. Você está vivendo lá no medo o medo fantasioso. E aí, quando você percebe isso, já que você agora aqui nessa live aprendeu a tomar consciência do que é o medo real, do medo imaginário, para e dá um tempo para você. Se conecta com a sua respiração. Entra em estado de centramento. Foca mesmo na sua respiração. Não existe exercício mais poderoso do que você perceber a sua respiração. Esse exercício é super poderoso para entrar no estado de presença. Ok? E assim, por último, para poder fortificar aí essas estratégias de enfrentamento, eu não sei qual é a sua crença, mas com certeza você crê num Deus, você crê no universo, algo que seja maior do que você. Medite, ore, fé e esperança.
A esperança é estar com confiança. E fé é a atitude daquilo que você faz para transformar e para se reinventar no meio de tudo isso. Então, fé e esperança. Conecte com algo maior do que você. Ore, medite. Busque realmente aquilo que é o todo. Lembre-se que os seus antepassados já passaram por isso e coisas muito piores. Então, a gente tem no nosso gene, nas nossas células, toda essa força que nossos ancestrais, e, gente, quando eu falo em ancestrais, aqui não tem nada de religião, nada a ver com vidas passadas, tá? É muito importante colocar isso. Ancestrais é uma forma de dizer dos meus antepassados. Quem são meus antepassados? Meus pais, meus avós, meus bisavós, e essa galera toda que nasceu antes de mim. Pessoas que viveram antes de mim, as pessoas que lutaram, que tiveram força, que tiveram esperança, fé e que passaram por vários desafios, muitos desafios, que me fizeram hoje estar aqui. É verdade. Eu vou te falar que eu tô assim, embora o momento seja desafiador, eu estou adorando passar por isso, como estou passando, tendo acesso à informação e principalmente me centrando, porque eu vou ser a avó de alguém. Eu vou contar isso para os meus netos daqui a uns anos, né? Como que a gente passou por isso e da mesma forma que a gente está resgatando a ancestralidade aqui, alguém no futuro vai fazer isso que nós estamos fazendo agora e nós seremos essa referência. Então, que bacana, né, a gente fazer parte da humanidade nesse momento, apesar de tudo, que a gente pode ressignificar e reconstruir essa vivência, essa experiência, né? Estão alertando aqui a gente o tempo, 10 minutos. Então, agora vou convidar vocês a sentar em uma posição bem confortável e até é legal isso que a Amanda trouxe, porque faz parte aí da nossa meditação, exercício de sistema. Então, sentem-se de uma forma confortável e entre em contato com a respiração. Busquem sair do ambiente de barulho, de movimento. Sei que para alguns vai ser difícil por conta dos filhos. Convide os filhos para fazerem juntos, então. Fechem os olhos, entre em contato com a respiração. Entre em contato com o seu estado de presença, no aqui e agora. Se conecte com você e com quem te deu a vida. Seu pai, sua mãe, independente se você tem contato com eles, se eles estão vivos ou não, entre em contato com essa força que te deu a vida, os seus pais. E é por meio dos seus pais, entre em contato também agora com os pais dos seus pais, os avós, também os seus bisavós. Entre em contato com todos esses que vieram antes de você. Conecte e receba toda essa força, toda essa garra que todos esses ancestrais, todas essas pessoas que vieram antes de você tiveram, toda essa força que fez com que as pessoas resistissem a lutas, a guerras, a doenças, a epidemias, a tragédias climáticas, tantas coisas que foram possíveis essas pessoas lutarem para que hoje você esteja aqui. Toda essa força está no seu sistema familiar. Se conecte com toda essa força, com esse vigor, com essa determinação, com esse impulso, com essa disposição. Se conecte com toda essa união do seu sistema familiar. Com tudo isso que todas essas pessoas vivenciaram e lutaram. Por tudo isso, teve muito amor. Se conecte com esse amor, com essa solidariedade, com esse propósito, com essa proteção. Se conecte com a fé do seu sistema familiar, com a esperança do seu sistema familiar. Sinta toda essa conexão de fortaleza.
de tal forma que você se fortalece e se expande. Envolve também cada pessoa que convive com você. E também as pessoas que virão, as pessoas que estão aí já, que são seus filhos, e aqueles que virão, seus netos, seus bisnetos, todos aqueles que estão por vir. Você consegue se conectar e expandir toda essa força, toda essa fé, toda essa esperança para essas pessoas. Perceba a sensação que isso te traz. Perceba a conexão com todo o seu sistema familiar. Quem veio antes e quem virá. Tomando posse de toda essa vida e toda essa energia. Faça uma respiração profunda e vá voltando aqui. Abrindo os olhos, trazendo a atenção para a minha voz. No seu corpo, na sua célula, habita todo o seu sistema familiar. Toda essa força dessa galera que deu duro lá atrás para que você esteja aqui. É emocionante, né? Ai, fiquei emocionada. Fiquei emocionada. Fiquei. Eu vou finalizar Gente, com uma posso rapidinho. Eu claro. acho que vai a tempo. Certa vez um menino estava no saguão do aeroporto, aguardando o voo. Ele estava sozinho, ia viajar sozinho. Esse menino que estava no saguão, ele entrou no avião e sozinho sentou-se do lado de um senhor e assim o avião decolou. E lá, depois de um tempo de viagem, o avião pegou uma forte tempestade, muito forte a tempestade. E a turbulência foi muito grande. E esse menino ficou ali tranquilo, sentado na sua poltrona. Curioso, mas ali bem tranquilo. E o senhor que estava do lado desse menino estava bem amedrontado com toda aquela turbulência. E ele viu a seriedade daquele menino, a tranquilidade daquele menino. E curioso, ele perguntou: "Você não está com medo?" E aí o menino respondeu: "Não, eu não estou com medo, porque o meu pai é o piloto." Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Poli, gratidão infinita por você ter trazido essa mensagem pra gente. Foi assim maravilhoso. Pode ter certeza que você impactou todas as vidas que passaram por aqui, inclusive a minha. Então eu sou muito, 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 muito grata ao Instituto por essa oportunidade, grata a você. Eu espero que essa seja a primeira de muitas lives que a gente faça junto. Também Gratidão, viu? espero. Gratidão a você, Amanda, uma pessoa linda, muito bom te conhecer. Gratidão ao Instituto, a Adriana, obrigada pelo convite e a confiança de sempre. Pessoal de casa, beijo grande. Estamos juntos. Seguimos juntos, gente. Um beijo, boa noite e vamos alimentar a nossa alma de energia positiva. Beijo, E tchauzinho.